Gênesis capítulo 39, nós estamos na série Conduzidos pela Providência. Começamos no capítulo 37 e, se Deus permitir, iremos até o final de Gênesis, até o capítulo 50. Na semana passada, nós lemos o capítulo 39, dos versos 1 até o início do verso 6. Agora eu convido os irmãos para que demos continuidade à leitura a partir do final do verso 6 em diante. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem com atenção, com interesse, com fé. É a preciosa e santa palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Gênesis 39, a partir do final do verso 6, diz assim: José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha, senão do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, como já foi pedido em oração, que o Senhor continue a nos abençoar através da Tua palavra, através da exposição da Tua palavra. Fala ao coração das crianças que aqui estão, desde os mais de tenra idade, também aos adolescentes, jovens, aos adultos, aqueles que nos acompanham pela transmissão, aqueles que assistirão esta mensagem num outro momento. Fala ao nosso coração, não porque simplesmente nós queremos, mas porque nós precisamos. Nós precisamos, ó Deus, dos Teus ensinos. Fala aquilo que não simplesmente queremos ouvir, mas precisamos ouvir. E é no nome de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, que nós oramos gratos. Amém. Eu não sei se você já ouviu falar do rito de iniciação que, na antiguidade, os índios Cherokees, lá dos Estados Unidos, eles realizavam. Assim como nos dias de hoje existe, por exemplo, tipo de festa de debutante, na tribo Cherokee, eles tinham um rito de passagem para que quando o menino fosse considerado um homem, quando o menino fosse considerado apto para ser um guerreiro. E o rito consistia no seguinte: o pai, ele levava o filho para a floresta, né, durante o final da tarde, e ele então vendava os olhos do filho.
deixava o filho com os olhos vendados. O jovem índio se sentava no topo de uma montanha durante toda a noite e não podia se mover até que o sol nascesse, até que os raios do sol pudessem atingi-lo. E ele tinha que passar toda a noite sem se mover, sabendo que ali naquele local, aquela floresta, havia animais ferozes, mas ele não podia se movimentar. Imaginem naturalmente, pensem só, crianças, se fosse com vocês isso. Se um dia o papai levasse vocês lá para uma floresta, no alto ali de uma rocha, e deixasse vocês com os olhos vendados, vocês não pudessem se movimentar durante toda a noite, como vocês se sentiriam? É claro, meus irmãos, que aqueles meninos ficavam tremendamente amedrontados, sem sombra de dúvida. Eles podiam ouvir toda espécie de barulho, os animais selvagens poderiam estar ao redor deles, mas eles não poderiam se movimentar. Talvez alguns humanos pudessem feri-los, insetos, cobras pudessem atacá-los, mas eles não podiam se movimentar. Poderia passar frio, fome, sede, o vento soprando, mas eles não podiam se movimentar. Se eles passassem a noite inteira ali, naquele lugar, sem se movimentar, sem chorar, sem escapar, sem fugir, então eles seriam considerados, agora homens, seriam considerados guerreiros, seriam considerados aptos, dentro da tribo. Mas o curioso dessa história, meus irmãos, é que, segundo os índios cherokees, esse é o único modo de um menino se tornar homem. Finalmente, após aquela noite horrível, o sol então nasce, aparece, a venda é removida, e aí o menino percebe que o pai esteve ao seu lado durante todo o tempo. Durante toda a noite o pai esteve ao seu lado, mas ele não sabia disso. Alguns, ao contar sobre esse rito de passagem, chegam a fazer uma comparação assim: é o povo de Deus que enfrenta lutas, dificuldades, e o pai está ali presente, Deus está ali ao lado, mas ele simplesmente não sabe disso. Irmãos, há uma grande diferença. De fato, o nosso Pai Celestial, Ele é o Deus presente, é o Deus que está conosco nos perigos, mas é o Deus que não venda os nossos olhos. Nós não estamos com os nossos olhos vendados, nós não estamos impedidos nas noites difíceis de perigos, nas noites perigosas, nos dias mais difíceis da adversidade. Os nossos olhos não estão vendados para que possamos estar impedidos de enxergar que o Senhor está conosco. E se estamos passando situações difíceis e não enxergamos a presença do Senhor, é porque nós não cremos nisso, porque o nosso Deus, ao longo de toda a sua palavra, revela que Ele está conosco. Gênesis capítulo 39, que nós começamos a olhar para este precioso capítulo da preciosa palavra do Senhor na semana passada, nos ensina que o Senhor está com o seu povo nos dias da prosperidade e também nos dias da adversidade. Gênesis capítulo 39, toda a Bíblia ensina que nós temos um Deus que se faz presente, um Deus que está conosco, como nós lemos ainda há pouco no Salmo 46, um Deus que está conosco, que nos ajuda, um Deus que se faz presente a ponto de não termos que temer. E se você está neste mundo perigoso, como um menino com os olhos vendados, amedrontado, é porque você não crê que o Senhor está com você. Mas o problema não é que o Senhor não está com você, o problema é que você não crê nisso, porque a Bíblia toda ensina esta verdade. E nós começamos, irmãos, a ver isso na semana passada. O resumo da mensagem desta manhã é que o Senhor se faz presente, o Senhor está com o seu povo na adversidade. A presença do Senhor não impede passarmos pela adversidade, mas ela faz toda a diferença na adversidade. Eu vou repetir, é muito simples o resumo da mensagem desta manhã. O Senhor é o Deus que se faz presente mesmo na adversidade. E se a presença do Senhor não impede a adversidade, não impede passarmos por tentações, não impede sermos injustiçados, a presença do Senhor faz toda a diferença na adversidade, quando somos tentados, quando somos injustiçados. E Deus tem um propósito em tudo isso. Nós vamos aprender isso em duas partes, e a primeira delas é que o Senhor se faz presente na adversidade, e ainda que Ele não impeça sermos tentados,
a presença dele faz toda a diferença quando somos tentados. Vejam comigo novamente, o final do verso 6 diz que José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Irmãos queridos, nós temos visto, ao olhar para a história, que não é simplesmente a história de Jacó, dos filhos de Jacó, e também não é simplesmente sobre a história de José, vai além disso, a história de Deus, preparando um povo para adorá-lo e preservando um povo. Nós temos visto desde o capítulo 37 como Deus age. Nós temos visto Deus agindo na vida e através da vida deste jovem chamado José, com 17 anos, odiado dentro de casa, vendido como escravo. E tudo nós temos visto em tudo o agir de Deus, porque Deus é um Deus que age com propósito. E nós vimos na semana passada, ao olhar para os 6 primeiros versículos deste capítulo, que Deus, Ele é o Deus que está presente na prosperidade. E Ele age com sabedoria e fidelidade. Em tudo, meus irmãos, que acontece na vida de José, e não tenha dúvidas de que em tudo que acontece na sua vida, Deus tem um propósito. E é um propósito além do nosso conforto, saiba disso também. E ele tem propósito, e ele age com sabedoria, e tudo que vai acontecendo na vida de José, ele vai parar no Egito, não por acaso, mas porque Deus havia encaminhado todas as coisas para ele ir até Siquém, onde passava uma caravana, onde passaria a caravana ali dos ismaelitas, e ele vai parar no Egito, e não por acaso, ele é comprado justamente pelo oficial do faraó, o egípcio chamado Potifar, e ele vai parar, por providência do Senhor, na casa daquele homem. E nós vimos na semana passada que na casa daquele homem, Deus o abençoa. E como a Bíblia, e neste capítulo, aparece o nome Senhor, o nome pactual de Deus 8 vezes. E como é repetido, enfatizado que o Senhor estava com José. E nós vimos na semana passada isto, a presença do Senhor com José, o fazendo prosperar. Deus agindo com estratégia, com sabedoria, Deus agindo com propósito. Aliás, esta é a palavra que se encaixa bem. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que age com propósito. Nada é acaso. E no propósito do Senhor, Ele coloca José na casa daquele homem e Deus o faz prosperar. José se destaca ali, como nós vimos na semana passada, não por causa dos seus dons naturais, não, por causa da graça do Senhor sobre ele, através dele. E ao prosperar, Deus age com fidelidade, porque nós vimos na semana passada que, ao fazer José prosperar, Deus faz com que toda a casa de Potifar prosperasse. E isso tem um princípio muito importante, nós nos lembramos lá de Gênesis 12. A promessa que Deus fez a Abraão de que, através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E nós já vemos, queridos, Deus cumprindo, inicialmente esta promessa, abençoando a casa de um egípcio que não conhecia o Senhor, mas passa a ver o agir do Senhor na vida e através da vida de José. Deus agindo com propósito, Deus agindo com fidelidade. E agora, meus irmãos, nós vemos aquele jovem ali, e se a história parasse por aqui, nós diríamos: Deus está com o seu povo na prosperidade. Mas José está ali. José, pela graça de Deus, está prosperando, fazendo com que a casa de Potifar prosperasse. José está ali servindo com excelência, e tudo vai bem, até que a mulher de Potifar se interessa por José. Que situação, meus irmãos? Diz o texto que José era uma pessoa de boa aparência, nós vimos isso no final do verso 6, tinha belo porte e boa aparência. Eu tenho um amigo que ele diz que às vezes a beleza trabalha contra, né? Às vezes ele fala: tá vendo a fulana de tal, mocinha tão bonitinha? Olha como a beleza está trabalhando contra, olha como ela está se envolvendo com pessoa errada. Um monte de menino em cima dela, ela que era tão firme na igreja agora, com tantas oportunidades por causa da beleza, a beleza está trabalhando contra. Mas nós percebemos, queridos, que a questão não é a beleza trabalhar contra, a questão é o que nós fazemos com o que nós temos. Porque Daniel também é dito que ele era uma pessoa, que se destacava na Babilônia, e em meio a tudo isso ele não pecou contra Deus, apesar daqueles privilégios. Mas fato é, meus irmãos, que a mulher de Potifar, ela passa a se interessar por José. E nós percebemos, em primeiro lugar, José enfrentando a tentação. Vejam comigo, diz o verso de número 7, assim depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo.
Ele, diz o texto no verso de número 8, porém recusou e disse à mulher do seu dono. Percebam, irmãos queridos, a resposta que José dá àquela mulher. Escute, como que dizendo, preste bastante atenção. Eu vou dizer para você uma coisa muito séria. O meu senhor, se referindo a Potifar, não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Nós vimos isso nos textos, nos versículos anteriores, quando a Bíblia diz que Potifar confiou tanto em José, ao ver Deus agindo na vida dele, que Potifar o colocou como administrador das suas coisas. O mordomo era um administrador. Potifar ficava tranquilo, ele não precisava ficar olhando o extrato, né, do banco. Estou brincando aqui, né, meus irmãos, naquela época não tinha isso. Mas ele ficava tranquilo, sabendo, olha, José é uma pessoa de confiança, porque o Senhor está com ele. A confiança que Potifar tinha em José era por causa do agir do Senhor na vida de José, e José sabia disso. E então, ao ser assediado na tentação, ele responde isso para a mulher de Potifar: o seu marido me confiou tudo, tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Verso 9, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque a mulher dele. Como, pois, prestem atenção no raciocínio de José, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Na tentação, meus irmãos, José compreende que aquela proposta, e às vezes a gente pensa em tentação como algo muito sedutor, algo muito atraente. Eu estou sendo tentado, eu estou olhando para aquele pedaço delicioso de bolo de chocolate, estou sendo tentado por isso, estou sendo tentado por aquela imagem que me seduz. Tentação não significa simplesmente algo que nos atrai. O texto não nos dá a entender que José está muito atraído por aquela mulher, que ele não está conseguindo resistir porque ela é muito bonita, não. Dá-nos a entender que aquela proposta daquela mulher soou aos ouvidos de José como uma ofensa, como que algo que dá nojo, e inclusive quando ele sai correndo dali, não é porque ele não estava aguentando, certamente não, é porque aquela situação estava dando nojo a ele, e na sua consideração ele diz isso: como pois eu pecaria, como pois cometeria eu tamanha maldade diante de quem me confiou todas as coisas, e como eu pecaria contra Deus. Percebam, para que a gente não perca aqui o propósito principal da história, eu já ouvi muitos ao longo da minha vida, eu já ouvi muitas pregações nesse texto, e eu ouso dizer que quase todas elas tinham esse enfoque. Olhe para José, veja como José é forte, imite a José. Mas esse não é o ponto. Ainda que José sirva de exemplo, e ele era um tipo de Cristo, apontava para Cristo, mas esse não é o ponto principal. A primeira coisa que devemos entender é: Deus permitiu a tentação na vida de José. Deus poderia não ter permitido, Deus poderia ter feito com que Potifar e a sua esposa fossem um casal que vivessem muito bem. Deus poderia ter feito com que aquela mulher fosse uma mulher fiel ao marido, e nada disso teria acontecido. Um autor bíblico diz assim: Deus poderia ter feito José feio, ela nem se interessaria por ele. Olha, não é que podemos dizer que a feiura, em certa medida, até é bênção, não é? Agradeça a Deus se você é feio. Eu já agradeci hoje. Mas fato, irmãos, é que Deus permite a tentação na história daquele homem, na agenda daquele homem. Porque a presença de Deus não nos isenta sermos tentados. Deus está comigo, eu não vou passar por nenhuma tentação, Deus vai me isentar de ser tentado. Não. E é curioso, a Bíblia diz que Deus, Tiago fala que Deus, ele não tenta, ele nos prova, mas ele permite a tentação. Nós somos tentados pela nossa própria carne, nós somos tentados pelo mundo, nós somos tentados pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo, mas nós somos tentados. E Deus, em seu poder e soberania, Deus poderia simplesmente impedir que fôssemos tentados. Deus poderia colocar uma redoma sobre nós e dizer: este não é para ninguém tentar. Mas Deus não faz assim.
E por que Deus não faz assim? Porque, irmãos, Deus tem propósito em permitir situações difíceis, adversidades, inclusive a tentação. Ainda que não seja Ele quem nos tente, Ele permite a nossa carne, Ele permite o mundo, Ele permite Satanás nos tentar. E quando Ele permite, não é, e isso nós podemos ver na história de Jó, e aqui na história de José, não é para o nosso mal. Porque ao permitir a tentação, Deus não apenas, como eu disse no início, é aquele amigão que bate nos nossos ombros dizendo, vai lá, eu acredito em você. O Senhor que se faz presente e permite a tentação, Ele está conosco para nos fortalecer na tentação. Percebam, queridos, que esta expressão de José, como pecaria, como eu cometeria tamanha maldade, como pecaria contra Deus, é o agir presencial e fortalecedor e santificador de Deus no coração daquele servo. É o Senhor presente na vida dele, fortalecendo para que ele não cometesse aquele pecado. Percebam, José foge da tentação, demonstra fidelidade a Deus e a Potifar, mas como eu disse, não é esta a mensagem principal do texto. Crianças, não se enganem, talvez vocês tenham ouvido isso e é muito comum, eu não estou ocupando aqui os nossos professores de escola dominical, mas é muito comum nas aulas das crianças lições moralistas. Davi venceu o gigante, vença o seu gigante. Tem até pregadores conhecidos que nós admiramos muito, né? Inclusive da IPB, que escrevem livros do tipo seja como a águia, e pegam Isaías 40 e falam da águia e para a gente ser como a águia. Ou pregam um sermão do tipo, desafiando os seus gigantes, vença os seus gigantes como Davi venceu. Pregador conhecido que nós admiramos e são bênção no nosso meio, mas pregam sermões assim, tem esse tipo e para mostrar que ninguém é perfeito, né? Vença os seus gigantes. E pegam essa história de José, como eu certamente aprendi na escola dominical, e vocês devem ter aprendido também, e o professor diz assim, olha, aprenda com José, seja como José. Não, este não é o ponto principal. É por isso, queridos, que ele conseguiu vencer a tentação, porque o Senhor estava com ele. O ponto principal é este: Deus se faz presente com o seu povo na adversidade. Deus está presente, Deus está com o seu povo na tentação. É por isso que José conseguiu. É o Evangelho, irmãos, que nos move à santidade, não é o espírito legalista. O apóstolo Paulo, quando escreve Colossenses e combate a heresia, a que ficou conhecido como heresia de Colossos, que implicava além do gnosticismo e também ali daquele farisaísmo todo, implicava no ascetismo, além do legalismo, implicava no ascetismo, não toque nisso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E Paulo diz que essas coisas não têm poder contra a sensualidade. Dá até um ar, né, de muita pureza. Não toque nisso, não faça isso, mas não tem poder nenhum contra a sensualidade. O ascetismo não poderia livrar José daquela tentação. Sabe o que fez José ser firme e não cair em tentação? Foi a presença fortalecedora do Senhor com ele. E essa é uma boa notícia para nós que somos tentados, e somos tentados sempre, e não somos fortes por nós mesmos. A boa notícia para nós, queridos irmãos, é que nós temos um Deus forte, que tem poder para nos fortalecer na tentação. O Senhor estava com José naquele momento, naquele tempo, ou naquela tentação. É a verdade, queridos, da presença do Senhor conosco. É a consequência e aplicação do que nos faz vencer, que nos faz vencer a tentação. É a convicção desta verdade que nos faz vencer a tentação. E eu pergunto para você, como é que você tem lidado nas tentações? Como é que você tem enfrentado as tentações? Como você tem agido? Você tem pensado, confiado em você mesmo? Não, eu vou conseguir. Eu sou capaz, eu sou muito forte. Fulano, você vai entrar nesse relacionamento mesmo? Eu vou, eu sou muito forte. Eu vou entrar para evangelizar essa pessoa. Quando vê, está fora da igreja também. Fulano, você vai ter esse tipo de namoro assim? Não, eu sou muito forte. Eu sei que eu consigo. Você vai assistir, vai acessar esses tipos de sites, eu sou muito forte, eu consigo. Você não é muito forte. José não era muito forte, mas o Deus forte estava com José, e o Deus forte está com você, e Ele pode te ajudar. Um comentarista bíblico,
chamado Duggett, no seu livro A Firme Esperança, o Evangelho segundo José, ele diz o seguinte: assim como a sua presença com José o capacitou a prosperar em tudo o que fazia na casa de Potifar, assim também foi porque o Senhor estava com ele, que ele pôde dizer: como eu poderia cometer tamanha maldade? Como eu pecaria contra Deus? Tal ideia não veio dele mesmo, tal ideia veio de Deus. Percebam, queridos, na continuação do texto, ele diz assim no verso de número 10, o texto diz: ela estava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Era, queridos, uma tentação, um assédio diário. Porque uma coisa é de vez em quando você ser assediado. Agora imagina a situação de José, dia após dia, aquela mulher falando para ele: vem, se deita comigo, venha para a cama comigo. E aí no verso de número 11 diz: aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Irmãos queridos, nós não podemos esquecer que a presença do Senhor com José fez com que ele se negasse a deitar com ela. E foi através da força do Senhor que ele saiu daquela situação. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa manhã. A presença do Senhor não nos impede de sermos tentados, mas faz toda a diferença na tentação. Ao longo do culto, agora há pouco, nós lemos Hebreus 4. Quando o autor aos Hebreus nos lembra que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas que ele, que foi tentado em todas as coisas, não pecou. E então nós devemos nos aproximar com confiança diante do trono da graça, para alcançarmos misericórdia, ajuda em tempo oportuno. Você tem se aproximado do trono da graça. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, nos garantiu esse acesso. Estão lembrados que quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário se rasga? Nós temos acesso ao trono da graça, através de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, para encontrarmos fortalecimento nele, que é forte. Jesus foi tentado, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e foi tentado no deserto pelo diabo, e Jesus não pecou. É Ele que pode te ajudar, é nele que você tem que buscar ajuda, para também vencer as tentações. Mas a segunda e última lição, queridos, que nós aprendemos neste texto, é que o Senhor se faz presente com o seu povo nas adversidades. E a presença dele não impede de sofrermos injustiças, mas faz toda a diferença quando somos injustiçados. A partir do verso de número 12, então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Verso 13, quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e lhe disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Percebam, irmãos, Deus está presente na vida de José. Deus o fortalece para vencer a tentação. E o que ele ganha com isso? A mulher de Potifar comete uma calúnia, uma injúria. Diante do fato de José sair dali, ela grita e ela simula toda uma situação. E ela diz: foi ele que tentou se deitar comigo. O marido chega em casa e ele tinha duas opções: ficar do lado do escravo e expor a sua esposa como mentirosa, ou livrar-se do escravo, que ele escolheu. E é curioso porque ele não manda matar José. Uma situação como essa, no natural seria a pena capital, seria a morte. Mas ele manda prender José. Alguns comentaristas vão dizer: ele não acredita, ele sabia a mulher que ele tinha. Outros vão dizer: não, é porque ele sabia que José era muito
Deus estava com José, então ele não acreditou tanto na história da mulher. Mas fato é, providência de Deus. Não era para José ser morto. Lembra-se, irmãos? A gente ainda não chegou lá, a partir do capítulo 45, não chegamos no 50, mas Deus tem um propósito de José estar no Egito para fazer de José, usar a vida de José para preservar a vida do seu povo. Como José seria morto? Mas fato é, meus irmãos, que José, ele recebe essa acusação e Potifar fica do lado da mulher. Certamente nessa altura, a segunda tentação e mais difícil veio a José. Qual era a tentação? Sentir-se abandonado por Deus. Deus me abandonou. Eu fui fiel, eu obedeci, Deus me abandonou. Sabe, queridos, essa é uma tentação muito comum. E você, principalmente quando você faz o que você faz, não para a glória de Deus, mas para obter alguma vantagem. Poxa, eu estou dando dízimo, oferta, e olha só, parece que Deus me abandonou, porque eu estou passando dificuldades. Eu tenho sido tão obediente a Deus, e olha o outro comprou carro novo, o outro comprou casa, e eu não estou conseguindo nem pagar o aluguel direito. Irmãos, isto revela o nosso coração. Se você está obedecendo em troca de bênçãos, mostra que, como o filho, na parábola que Jesus conta do filho pródigo, do filho mais velho, aquele filho mais velho, você não está obedecendo por amor. Você está obedecendo para receber recompensas. E Deus, queridos, não quer a nossa obediência por causa de interesses egoístas. Deus quer que obedeçamos por temor e amor, por levá-lo a sério e por amá-lo. E, queridos, José enfrentou a tentação de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado. José correu o risco de cair em autocomiseração, o que hoje em dia é chamado de mimimi. Coitadinho de mim, Deus não podia ter feito isso comigo. Mas, irmãos, foi a presença de José, a presença de Deus na vida de José, que não impediu José de sofrer agora essa injustiça, mas que fez toda a diferença na injustiça. Jesus diz, bem-aventurados, aqueles que são injustiçados, aqueles que são perseguidos por amor a mim. Aqueles que têm fome e sede de justiça, quando são injustiçados, Jesus diz, são bem-aventurados por minha causa. Irmãos queridos, nós enfrentamos situações de verdadeira injustiça por vezes. Gente que fala que a gente fez coisa que a gente não fez, gente que nos culpa do que não fizemos, gente que nos ataca sem termos feito nada. Às vezes isso acontece até dentro de casa, é verdade. Mas como lidar com isso? Sabe o que vai fazer diferença? Não é você achar que você é bonzinho, que você não merecia passar por isso. Não é achar que por causa disso Deus te abandonou. Mas é saber que o Deus que se faz presente não impede esse tipo de situação. Ele se faz presente para nos fortalecer nas injustiças. Lembre-se, quem foi mais injustiçado nesse mundo? Não foi Jesus, que diferente de José, era perfeito, porque José, a Bíblia não relata os seus pecados, mas ele não era perfeito. Mais à frente nós vamos ver. Mas fato é que o nosso Senhor Jesus não pecou. Ele foi traído, ele foi caluniado, ele foi injustiçado, foi tratado como um malfeitor, cravado numa cruz, que era nossa. Ele que levou sobre si a nossa culpa, ele que foi considerado um maldito, porque na cruz levava sobre si a nossa maldição, porque se fez maldição por nós. Ele olha para aquelas pessoas que o estavam matando, e ele diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Queridos irmãos, o Senhor se faz presente, o Senhor está conosco nas injustiças. E faz toda a diferença a presença dEle, para nos fortalecer. O texto termina dizendo que ele é lançado na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ele ficou na prisão. E o Senhor, mas vejam o verso 21, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, o fez e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Irmãos, nós vamos vendo Deus trabalhando. Para José, contudo, parece não haver ressentimento e ira, mesmo que mais uma vez ele se encontrasse na mais baixa situação. Mas para ele tinha a certeza de que o Senhor estava com ele. Esta é a sua certeza.
A sua certeza é a mesma certeza do Salmo 46, do salmista? Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Esta era a certeza de José. Existe mais uma coisa que precisamos observar a respeito da experiência de José. O sinal de Deus estar conosco não é o nosso sucesso, nem mesmo nós resistirmos à tentação. O sinal do Senhor estar conosco é que Ele tem um propósito, mesmo em permitir as situações e mesmo quando nós caímos. Já pararam para pensar nisso? Porque quando o mundo nos vê e vê a presença do Senhor conosco, nos fazendo prosperar, nos fazendo obedecer, nos fazendo resistir à tentação, isso de fato é abençoador. Mas quando o mundo olha para nós e nos vê fracos, e nos vê suplicando o perdão do Senhor, porque mais uma vez pecamos, e nos vê, e vê o Senhor nos acolhendo em perdão, e nos restaurando e nos fortalecendo, este também é um grande testemunho. Eu não sei se você tem a semelhança de José vencido as tentações, mas eu sei que o Senhor é um Deus que nos perdoa e nos restaura e nos fortalece para vencermos as tentações. E mesmo quando nós falhamos, essa restauração do Senhor também serve de testemunho. Tudo isso, queridos, serve de testemunho. E eu termino esta mensagem, queridos, lembrando que o que fez toda a diferença na vida daquele servo do Senhor foi o fato de que o Senhor estava com José, foi bondoso para com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos de Potifar, aos olhos de Jacó, aos olhos do carcereiro, como nós vamos continuar vendo nas próximas mensagens. E nisso tudo, queridos, nós vemos a providência divina. Quando é dito ao leitor que o êxito de José não se deve às suas qualidades, mas à presença do Senhor. Como eu disse, queridos, este texto, esta lição, crianças saibam disso, não trata sobretudo acerca das atitudes, das ações de José, mas você percebe que esse texto trata das ações do Senhor, da presença do Senhor, do cuidado do Senhor, do fortalecimento do Senhor, da restauração do Senhor. Vejam, queridos, o texto trata a respeito das ações do Deus de José, do Deus que estava com José, do nosso Deus. Mas é claro, é mais difícil enxergar a presença do Senhor nas dificuldades, nas adversidades. É difícil para nós enxergar tudo isso e talvez, como eu disse, você esteja enfrentando adversidades, doenças, perseguição, injustiça. Agora, o maravilhoso plano do Senhor não nos livra das tribulações e humilhações, Ele nos conforta com a sua presença. Como é bom saber que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós cantamos ainda há pouco, castelo forte é o nosso Deus. E ainda quando tudo se acabar, nós temos a certeza de que com Ele reinaremos. Hoje nós temos a certeza que o Senhor está conosco, mas nós temos a certeza que um dia nós estaremos com Ele. Ele é a rocha firme, Ele é o fundamento, Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus fiel. Eu quero convidar aqueles que puderem se coloquem de pé. Nós vimos que José não é uma história acerca de como nós temos que ser grandes para Jesus, mas é uma história que tem a ver como Jesus é grande por nós.